Olá, hoje vamos fazer juntos a correção da prova de Processo Civil Técnico Judiciário do TJDFT. Foram 10 itens e todos eles foram abordados nas nossas aulas. Se você assistiu às nossas aulas pelo Aula Móvel, você soube responder todas essas questões. Vamos fazer juntos? Vamos lá. À luz do Código de Processo Civil, julgue os itens que se seguem relativos a partes e procuradores. O item 79. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ações sobre direitos reais e imobiliários. Contudo, a autorização do marido e a outorga da mulher podem suprir-se judicialmente se um cônjuge a recusar ao outro sem justo motivo ou se lhe for impossível dá-la. Esse item ele está correto, porque no artigo 10 do CPC, como nós vimos nas nossas aulas, o cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais e imobiliários. Então é exatamente esse ponto aqui, esse primeiro trecho aqui dessa assertiva da prova. E aí o artigo 11 do CPC diz o seguinte: a autorização do marido e a outorga da mulher podem suprir-se judicialmente quando um cônjuge a recuse ao outro sem justo motivo ou lhe seja impossível dá-la. Esse trecho aqui, o segundo pedaço desse item, então, item 79 de processo civil, correto, ok? Vamos adiante ainda sobre partes e procuradores, item 80. Mesmo sem o instrumento de mandato, o advogado poderá intentar ação a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir no processo para a prática de atos urgentes, estando obrigado, no entanto, a exibir o instrumento de mandato no prazo máximo de 10 dias, prorrogáveis por outros 10, por despacho do juiz. Essa assertiva ela é errada, porque esse prazo não é de 10 dias, e sim de 15 dias. Olha lá o artigo 37 do CPC, também tratamos sobre esse caso nas nossas aulas aqui de processo civil. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir no processo para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 dias e não de 10, prorrogável até outros 15, por despacho do juiz, ok? Então, essa assertiva aqui, ela está incorreta, ela está errada. Item 81 ainda sobre partes e procuradores. O advogado tem direito de retirar os autos do cartório pelo prazo legal, sempre que lhe competir neles falar, ainda que o prazo seja comum às partes. Como nós vimos, quando o prazo é comum às partes, os autos não podem ser retirados do cartório, a não ser pelo período de 1 hora para a extração de cópias. É isso que está previsto lá no artigo 40 do CPC, item 3, parágrafo 2º. Vamos lá, o advogado tem direito de retirar os autos do cartório ou secretaria pelo prazo legal, sempre que lhe competir falar neles por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Mas olha aqui, o que fala o parágrafo 2º? Sendo comum às partes o prazo, é o caso aqui dessa assertiva trazida na prova do TJ, sendo comum às partes o prazo, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos, poderão os seus procuradores retirar os autos, ressalvada a obtenção de cópias, para a qual cada procurador poderá retirá-los pelo prazo de 1 hora, independentemente de ajuste. Então, se as partes ajustarem, houver um prévio ajuste entre as partes, eles podem retirar os autos. Mas, para cópias, se não for feito nenhum ajuste, somente para cópias e pelo prazo de 1 hora. Então, a alternativa, o item 81 é incorreto, ele está errado, ok? Vamos adiante. Agora, item 82, ainda sobre partes e procuradores. As sociedades sem personalidade jurídica, se demandadas, não poderão opor a irregularidade de sua constituição. Esse item está correto, porque olha o teor do artigo 12 do Código de Processo Civil, parágrafo 2º. As sociedades sem personalidade jurídica, quando demandadas,
não poderão opor a irregularidade de sua constituição. Então, o examinador aí, ele questionou exatamente a letra da lei, o artigo 12, parágrafo 2º, ok? Agora, sobre o Ministério Público, juiz auxiliares da Justiça, julgue os próximos itens com base nas disposições do Código de Processo Civil. Item 83 da prova de técnico judiciário. Na função de fiscal da lei, é garantido ao Ministério Público ser intimado de todos os atos processuais, bem como ter vista dos autos em concomitância com o réu. Esse item ele está errado, ele é incorreto, porque artigo 83 do Código de Processo Civil, intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público, inciso 1, terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Então, essa vista dos autos para o Ministério Público, quando ele atua como fiscal da lei, não é feita em concomitância com o réu, mas sim após as partes se manifestarem, ok? Adiante, item 84, ainda sobre Ministério Público, juiz e auxiliares da Justiça. É defeso, ou seja, é proibido ao juiz eximir-se de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. Vimos isso também nas nossas aulas. Esse item ele está correto porque no artigo 126 do Código de Processo Civil está previsto o que o juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. Nesse caso, nós vimos que ele tem que aplicar, se não houver se não estiver previsto na lei, ele aplica então, inicialmente ele vai aplicar as normas legais, e se não as houver, ele recorre à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. Item esse, então, também essa matéria abordada aqui nas nossas aulas, no aula móvel, ok? Item 85, incumbe ao escrivão dar, independentemente de despacho, certidão de qualquer ato ou termo do processo a quem demonstrar interesse nos autos, sendo ou não parte ou procurador. Esse item ele está incorreto, por quê? Porque aqui não é feita a ressalva que nós temos ali no artigo 141 do Código de Processo Civil. Incumbe ao escrivão, item 5, dar, independentemente de despacho, certidão de qualquer ato ou termo do processo, observado o disposto no artigo 155. Nós falamos várias vezes a respeito desse artigo 155 do CPC, que vai falar sobre os processos em segredo de justiça. Vamos lá, o artigo 155 diz o seguinte: os atos processuais são públicos, a regra é que eles sejam públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos em que exigir o interesse público e que dizem respeito a casamento, filiação, separação, conversão em divórcio, alimentos e guarda de menores. Parágrafo único. Aqui que está a resposta. O direito de consultar os autos e de pedir certidões dos seus atos é restrito, no caso do segredo de justiça, às partes e a seus procuradores. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultante do desquite. Então, aqui esse parágrafo único, ele faz essa ressalva a respeito desses processos que correm em segredo de justiça. Então, aqui, por isso que o item 85 ele está incorreto, porque ele não faz essa ressalva. Então, não cabe a certidão de qualquer ato ou termo de processo a quem demonstra interesse. No caso dos processos em segredo de justiça, tem direito a pedir certidões às partes e procuradores. O terceiro vai ter direito às certidões, mas só do dispositivo da sentença, inventário e partilha resultante do desquite. Ok? Então vamos lá adiante. Item 86. Para garantir o cumprimento dos atos processuais, o Código de Processo Civil permite, nos casos de haver possibilidade de o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano, que os atos já iniciados sejam concluídos após as 20 horas. Esse item ele está correto. Artigo 172 do CPC. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6
às 20 horas. Olha o parágrafo primeiro. Serão, todavia, concluídos depois das 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Aqui está, então esse item é correto, ok? Vamos adiante, item 87. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o ato realizado de outro modo será considerado inválido, ainda que tenha alcançado a sua finalidade. Esse item ele está incorreto porque não é inválido, o ato ele vai ser considerado válido. Lembra, nós falamos muito a respeito desse princípio, o princípio da instrumentalidade das formas, ok? Então, se atingiu a finalidade do ato, aquele ato ele não vai ser considerado inválido, é por isso que esse item está incorreto. CPC, artigo 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, aqui está a previsão do princípio da instrumentalidade das formas, desse aproveitamento dos atos processuais. Esse item está incorreto porque o ato, então, aqui seria considerado válido, ok? Item 88, o último item sobre processo civil da prova de técnico judiciário do TJDFT. Situação hipotética. Fábio ajuizou ação ordinária contra Cláudio, que foi citado por meio de carta precatória. Assertiva. Nesse caso, o prazo para a resposta de Cláudio começa a correr a partir da data da juntada aos autos principais da carta precatória devidamente cumprida. Esse item ele está correto, olhe lá no artigo 241 do CPC. Começa a correr o prazo. 4. Quando o ato se realizar em cumprimento de carta de ordem precatória, que é o nosso caso aqui, ou rogatória, da data da sua juntada aos autos devidamente cumprida. Então, esse item aí, ele está correto. Então, nós vimos aqui que os itens de processo civil, eles estavam todos no Código de Processo Civil e todos eles, sem exceção, foram abordados nas nossas aulas. Eu não vislumbro a possibilidade de recurso, tendo em vista o que nós vimos aqui, que eles estão embasados na letra da lei. O TJDFT, ele pediu o conhecimento da letra da lei, e então eu não vejo a possibilidade, pelo menos a princípio, de alguma dessas questões suportar recurso, ok? Desejo boa sorte a todos vocês e até uma próxima oportunidade.